Glória a Deus, é o nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu. Hoje é sexta-feira, o Senhor vai coroar esta semana com a mensagem, finalizando a semana, a graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para cada dia de nossas vidas. Devemos nos lembrar que a graça de Deus nos trouxe até aqui em muitas situações que não víamos saída. O Senhor e Salvador Jesus Cristo, com sua maravilhosa graça, nos deu suficiência para vencermos. Na travessia do povo de Israel pelo deserto, podemos ver esta graça de Deus diária ao povo. Por exemplo, na questão do maná, o pão do céu que Deus enviava diariamente para o povo se alimentar. Mas não adiantava querer fazer estoque. Aqueles que tentavam isso, por falta de fé, no outro dia o maná estava estragado. Eles tinham exatamente a porção de cada dia, tinham que crer que a graça de Deus iria providenciar o maná para o dia seguinte. Vejamos. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E vendo-a os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim. E colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Êxodo capítulo 16, versos 4 e 16 e a 18. Assim também como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 11. Nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando a crermos na graça de Deus, para nos dar o sustento todos os dias, mas não só o alimento físico, mas também o alimento espiritual. Afinal, Jesus se descreve também como o pão do céu. Jesus é nosso alimento espiritual, pois a vida de fato, em sua plenitude, depende do alimento físico e espiritual. E para todo aquele que pede essa graça, ele atende. Eu sou o pão da vida. Evangelho de João, capítulo 6, verso 48. Você tem usufruído da graça de Deus para se alimentar espiritualmente? Muitos vivem achando esse alimento desnecessário, já que vivem ocupados com muitas coisas, vivem alheios a Deus, perderam totalmente o foco espiritual de suas vidas. Não é à toa que muitas pessoas que vivem sem Deus, quando estão no leito de morte, têm uma grande sensação de vazio, tristeza, desamparo, medo. E daí clamam ao Deus que durante toda a vida desprezaram. Que você possa ser sábio e comece a viver na graça de Deus, e assim você também terá graça para morrer. A graça de Deus ela é suficiente em todos os momentos, tanto na vida quanto na hora de nós partirmos desse plano material para o reino de Deus. E o segredo para que essa graça nos seja real é a postura de colocar o reino de Deus em primeiro lugar em nossa vida. E isso nos protegerá de muitos sentimentos negativos. Pessoas, quando colocam as coisas desse mundo em primeiro lugar, e quando essas coisas acabam por algum motivo se perdendo, muitos desistem de viver, se entregam a vícios, devassidão, depressão, onde essas mazelas acabam atraindo outras coisas más, como crimes passionais, tudo porque Deus não estava no primeiro lugar na vida da pessoa. Portanto, é preciso vigiar e orar para que Deus esteja em primeiro lugar em nosso coração e assim, apesar das tristezas e decepções da vida, a graça de Deus será suficiente para nos fazer continuar seguindo em frente. Quando Moisés foi chamado por Deus, ele se achou incapaz. Quando Jeremias foi chamado por Deus, também se achou incapaz. Assim também foi com Gideão e tantos outros, mas a graça de Deus na vida destes foi suficiente. Paulo, em seu ministério, conta que toda capacitação
vinha justamente de Deus. Lemos, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, segundo Coríntios, capítulo 3, verso 5. Deus te fará suficiente para aquilo que te chama. Não se preocupe. Ele te chamou não firmado em você, mas firmado nele mesmo. Ele te proverá toda capacitação e graça para você exercer o dom que ele te deu. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Segundo Coríntios, capítulo 9, verso 8. Vamos nos entregar a essa graça de Deus e deixemos Deus fazer sua grande obra de amor. Vamos orar agora, Deus Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinado pelo Espírito Santo, te agradeço pelo teu grande amor e graça que tem sido poderosamente suficiente para que eu possa viver em tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pois em tua vida a graça é extravagante. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor. A graça de Deus é suficiente. A palavra de Deus é suficiente e o Senhor tudo nos proverá. Então, o que nós precisamos fazer apenas é seguirmos ao Senhor, confiarmos nele e experimentarmos a sua suficiência milagrosa em nossa vida. Amém? Devocional do Peregrino Rumo ao Céu de hoje fica por aqui. E a noite é a reflexão da noite. Tem uma sexta vitoriosa em nome de Jesus. O Senhor irá coroar essa semana com uma grande vitória em nossas vidas. Deus te abençoe. Tchau, tchau.